Olá amigos e amigas fãs de Elvis Presley, então iniciando a semana com a parte 14 da nossa série que retrata o ano de 1975 de Elvis Presley. Então no dia 15 de fevereiro Elvis deixa o Hospital Batista parecendo bastante saudável, mas seu médico, o Dr. Nick, resolve que é preciso haver maior controle da medicação de Elvis. Então, através de uma enfermeira que mora na propriedade em Graceland, Dr. Nick acha que vai ser mais fácil medicar Elvis sem que ele abuse dos medicamentos, como aconteceu, e vá parar no hospital novamente. Também, além do karatê, vamos saber o que Elvis fazia para se exercitar, para manter sua forma física. Tudo isso através deste livro, que é um velho conhecido aqui do canal. Já trouxe vários textos desse livro, então dispensa maiores informações. Elvis, 1975, a série. Vamos ao texto. Após uma estadia de 10 dias, Elvis estava bem o suficiente para deixar o hospital. Havia duas razões naquela época para não classificar Elvis como um drogado, como a maioria das pessoas costuma usar o termo. Elvis poderia se recuperar em pouco tempo após uma desintoxicação, e seu corpo não sofreu nenhum trauma detectável em consequência de uma possível retirada de narcóticos viciantes. Ele estava psicologicamente dependente, mas um viciado? Não. Neste ponto, eu deixava a medicação para Elvis e ele podia me ligar se precisasse de algo adicional. Eu costumava, no meio da noite, ir de carro da minha casa até Graceland e lhe dava medicação extra depois da minha avaliação, caso eu sentisse a necessidade. Porém, agora eu estava certo que precisava desenvolver um procedimento diferente para lidar com suas medicações. De alguma forma, eu precisava manter o controle dos medicamentos que prescrevia para ele. A enfermeira Tish Haley, que havia se mudado para um trailer na parte de trás de Graceland, quando o seu marido, Tommy, começou a trabalhar para Elvis como jardineiro e zelador. E isso foi lá em 1972. Ficou decidido que Tish iria cuidar de Elvis quando ele estivesse em Graceland, que era no mínimo 4 ou 5 vezes por semana. Deixei os medicamentos com Tish, ela separaria as pílulas que prescrevi para Elvis em pequenos envelopes marrons. Assim, os assessores de Elvis poderiam passar para ele nos momentos adequados. Os medicamentos foram receitados para 3 doses durante o período de 12 horas, em 3 pequenos envelopes. O primeiro envelope continha medicações regulares que às vezes precisavam de mais de uma dose diária. Pressão alta, diabetes, antialérgicos e remédios para os rins, cólon, artrite, etc. As medicações variavam de acordo com as diferentes circunstâncias, tais como se ele estivesse em turnê, em estúdio ou em casa. O segundo envelope continha uma pílula para dormir. Caso ele precisasse de um medicamento adicional para dormir, seria entregue um terceiro envelope, jamais incluindo injetáveis, como foi relatado mais tarde na televisão. Em primeiro lugar, os envelopes eram pequenos demais para acomodar uma seringa cheia. Em segundo,
Eu nunca permitiria que alguém aplicasse uma injeção em Elvis, exceto, claro, Tish ou eu. Todos os envelopes eram selados para garantir que ninguém pudesse adicionar ou retirar quaisquer dos medicamentos. Embora não fosse de acordo com Elvis, ele se convenceu ao longo do ano que passou que eu não lhe daria os frascos de comprimidos para tomar por conta própria. Elvis estava com boa saúde assim que teve alta do Batista em 15 de fevereiro. Faltando um mês para sua estreia em Vegas, todos se uniram para mantê-lo ativo. Dean é o filho do Dr. Nick, Dean Nicopolos. Tinha averiguado a situação das quadras de squash e estava pronto para começar. Tirávamos proveito das quadras da Universidade de Memphis, quando os membros do clube de atletismo não estavam usando. Devido ao horário não convencional de Elvis, às vezes era difícil encontrar quadras disponíveis, mas quando conseguíamos, ele mergulhava em suas lições. A maioria das atividades de lazer de Elvis em Graceland era entre meia-noite e 6 horas da manhã. Eu nunca tive a certeza sobre o quanto do estilo de vida noturno de Elvis foi ditado pelo desejo de evitar os fãs ou pela sua insônia que o impedia de dormir. O que sei é que ele se sentia muito bem à noite. Assim, nossas sessões de squash eram geralmente entre 10 e 4 da madrugada. Eu mal tinha tempo de tomar banho antes de seguir para o hospital às 6:30. Elvis adorava vencer em tudo o que fazia. Então, ele sempre queria que eu fosse o seu parceiro. Eu tinha mais horas de squash do que o resto da comitiva, e isto nos dava uma vantagem. Se eu não podia jogar, ele escolhia o meu filho Dean. Já que Dean havia ensinado os outros a jogar, ele conhecia suas capacidades e fraquezas. Ao escolher um de nós como seu parceiro de dupla, Elvis astutamente eliminava seus maiores concorrentes. Apesar dos altos e baixos na sua saúde, Elvis voltou a Las Vegas em março de 1975 e fez 29 shows. No final de abril, ele caiu na estrada e percorreu o sul e nordeste, fazendo quase 60 shows a mais. Às vezes, Linda Thompson estaria com ele, às vezes, Sheila Ryan. Eu nunca sabia qual rosto iria encontrar. Para complicar, ele ocasionalmente adicionava outras jovens modelos e starlets à lista rotativa. Quando lhe perguntei como sabia quem estaria com ele, ele sorriu, deixando que servisse como resposta. Obviamente, ele tinha elaborado algum tipo de código. Bem, nós aqui do canal estamos trabalhando para manter acesa a chama e também a amiga Monique Araújo. O triste é que a pessoa sabe, mas para ela melhorar,
tem que enfrentar seus fantasmas, e Elvis me parece sempre recuar e nunca enfrentar. Muito disso a fama faz, a expectativa de todos, fãs, pessoas próximas e mídia, para ele ser a pessoa que todos queriam que ele fosse. Muito difícil. Depois que conhecemos isso profundamente, temos empatia com esse tipo de assunto. A vida dele foi difícil e por mais que melhorasse, ele não seria feliz. A vida de fama é uma vida vazia. Foi o preço que ele pagou e chegou em um ponto da fama que não se pode voltar. Meu respeito a ele. Também Márcia Isabel. Boa tarde. Vince, estou amando os vídeos. Moro em Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. Aqui não temos muitas opções de lazer. Seus vídeos foram um achado precioso. Conhecia pouco de Elvis. Assistindo seus vídeos, já li 4 biografias de Elvis. A última foi de Peter Guralnick. Agora começando Gold. Parabéns e muito sucesso. E a última participação de hoje, Aparecida Campos. Ele nunca deixou de cantar lindamente. Amava o que fazia. Sua voz incrível, mesmo com dificuldades. The King Forever. Obrigado, Vince. Inscreva-se neste canal, dê seu like, compartilhe, comente, participe. Elvis Forever.